Meus amados, que bênção estarmos juntos, e é um privilégio poder partilhar com vocês a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte nesta carta, nesse texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo planta a igreja de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele ficou naquela cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes, cerca de 3 anos, e experimenta ali um dos maiores reavivamentos da história, a ponto daquela cidade fortemente marcada pela idolatria, porque hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante o tempo que Paulo ali passou, o comércio dos nichos do templo, miniaturas do templo, que era o principal produto de souvenir para os turistas, entrou em colapso. Uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e as pessoas, convertendo-se a Cristo, rompiam com essas práticas, queimando os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu na cidade. Igrejas foram plantadas na província da Ásia Menor, porque Éfeso era a capital dessa província. Igrejas estabelecidas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. Aquela igreja veio a se tornar a mais expressiva igreja do Novo Testamento, suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia. O apóstolo João, primeiro depois do martírio de Paulo, Timóteo foi o pastor da igreja. Depois o apóstolo João foi pastor da igreja, onde morou com Maria, mãe de Jesus, nessa cidade. E agora Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreve esta carta à igreja. E esta carta nós a chamamos de a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, a carta que trata com mais eloquência sobre a doutrina da igreja. No capítulo 1, Paulo menciona o projeto eterno de Deus, o plano eterno de Deus na nossa redenção, onde o Pai planeja
escolhe soberanamente. O Filho, historicamente, realiza a obra da redenção na cruz. E o Espírito Santo aplica esta obra da redenção em nosso coração, como selo, como penhor da nossa redenção. Ainda no capítulo 1, o apóstolo Paulo orou pela igreja, para que ela pudesse ter discernimento, compreensão desta gloriosa obra que Deus realizou em seu favor. Mas no texto em apreço, em tela, o apóstolo Paulo vai mostrar como é que essa salvação ocorreu historicamente. Ele vai mostrar como nós saímos da sepultura para o trono, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, de uma situação de depravação total, para um estado não só de glória da nossa salvação, mas a ponto de estarmos assentados com Cristo, acima de todo o principado e potestade. Esse texto pode ser compreendido de 4 maneiras. Dos versos 1 a 3, o pecado, a obra do pecado contra nós. Segundo, dos versos 4 a 9, a obra de Deus por nós. Terceiro, versículo 10, parte A, a obra de Deus em nós. E em quarto e último lugar, versículo 10, parte B, a obra de Deus através de nós. Então são 4 verdades que estão postas aqui. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Vamos olhar, portanto, esses 4 pontos nesse texto lido. A primeira informação que nós temos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Penso que não há nenhuma verdade mais clara, contundente do que esta, para provar aquilo que mais tarde foi chamado de depravação total. Nós somos absolutamente incapazes de, por nossa iniciativa, escolhermos a Deus ou corrermos na direção da salvação. A realidade do homem sem Cristo é que ele está morto. E a palavra no grego aqui é a palavra nekros, de onde vem a nossa palavra necrotério. A ideia é de morto mesmo. Um morto não tem percepção, ele não tem decisão, ele não tem sentimento, ele não tem iniciativa. Se estas verdades se aplicam ao corpo físico, estas verdades são reais também na vida espiritual. O homem sem Deus, ele não tem apetite pelas coisas espirituais. O homem não regenerado, ele não tem nenhum desejo das coisas do céu. Ou o Senhor entra na história dele, tira o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, ou o Senhor arranca o coração de pedra e dá um coração de carne, ou o Senhor entra na sua história e o regenera, e dá a ele a bênção do novo nascimento, ou ele estará para sempre ilhado, isolado, separado de Deus. Esse texto retrata não apenas como está morto, mas retrata também a causa da morte. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ideia do delito é de estar fora do caminho, ou pisar fora do caminho, e a ideia do pecado é a ideia de errar o alvo. O homem é transviado e o homem não acerta o alvo. Isso é o pecado. Mas o texto retrata para nós que o homem também, antes da sua conversão, ele é um ser rebelado contra Deus, e ele é desobediente, e ele está escravizado por 3 fontes. Primeiro, vejam vocês que o homem é escravo do mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui não é natureza, a palavra mundo aqui é um sistema, posto no maligno. Esse corolário de valores na